Livro de Eclesiastes, capítulo 10. Como a propaganda é a alma do negócio, domingo pela manhã, a gente vai começar uma nova série de mensagens, uma série denominada aí Intercessores. Então nós vamos passear por 20 intercessores da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e verificar valores de fé, situações que nós precisamos, atitudes, postura, propósito, fé, coragem, ousadia na intercessão. É muito interessante que os discípulos viram Jesus fazer 1 zilhão de coisas fantásticas, mas eles pediram para Jesus que ensinasse eles a fazer uma coisa: a orar. Não pediram para aprender a andar sobre as águas, não pediram para como é que para a tempestade, como que acalma o mar, não perguntaram para Jesus como é que multiplicava pães e peixes, eles pediram que Jesus os ensinasse a orar. Então nós vamos buscar na palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 12 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: as palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, e as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças, e não para se embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, ou do nobre, do sábio, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Amém? Glória a Deus. Queridos, encerrando esse capítulo 10 do texto de Eclesiastes, a gente percebe que Salomão dá atenção, Salomão reflete sobre as palavras que são proferidas, as palavras que são ditas. As palavras que são proferidas e ditas pelo sábio, as palavras que são ditas e proferidas pelo tolo, pelo príncipe, pelo rei, pelo escravo, as palavras do nobre, as palavras do nécio, as palavras do ingênuo, a criança, as palavras daquele que adquiriu experiência, amadurecimento. E a gente ouve o dito popular, né, que diz assim: as palavras têm poder, e é verdade. As palavras têm mesmo. Tem palavras que nos animam, tem palavras que nos edificam, tem palavras que nos colocam literalmente para cima, nos dão movimento. Me ajudem aí, uma palavra que a gente pode dizer um ao outro, que vai motivar a pessoa. Diga. Você é bom, não é uma palavra bacana. Que mais? Tenha coragem, não desista, não desanima, vá em frente, você vai conseguir. Não são palavras, né? Às vezes a gente exagera até um pouco, não quer dizer que seja mentira, mas a gente exagera. Nossa, Dô, como você está bonito hoje. É verdade, mas às vezes é um exagero. Mas é verdade. Agora eu dou um cara de oração, joelho rasgado, né? Homem de oração, isso aí, Dô. São palavras de incentivo. A gente vai incentivando uns aos outros, mas também tem palavras de destruição, tem palavras de amaldiçoamento, tem palavras literalmente de morte. As palavras têm poder. Falar é um grande privilégio. Quando a gente olha para o texto bíblico, em dado momento Jesus deu fala, a gente muda. Quando a gente vê alguns políticos falando na televisão, a gente ora ao contrário, para que eles ficassem calados, não é isso? Mas falar é um grande privilégio.
mas também é uma grande responsabilidade. A gente é até livre para escolher as palavras que a gente quer dizer, mas às vezes a gente vai se tornar escravo daquilo que a gente falou. É um grande privilégio poder falar. Veja, a palavra de Deus diz que a natureza louva o Senhor. Salmo de número 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia confere sabedoria a outro dia, e uma noite conhecimento a outra noite. O texto bíblico diz que não há palavras, mas por todo mundo se ouve a sua voz, mas não há palavras. O Salmo 148 diz que a natureza louva o Senhor, os céus, os mares, as montanhas, a fauna, a flora, louva ao Senhor. O Salmo 150 diz que todo ser que respira, louva ao Senhor. Mas o privilégio de transformar esse louvor em alguma coisa cognitiva, ele é nosso. A natureza louva ao Senhor, mas quem elogia Deus? Quem pode dizer que Deus é grandioso, é benigno, é excelso, que mais? É bendito. Quem pode, grandioso, maravilhoso, esplendoroso? Quem pode dizer essas coisas? Só quem tem o poder da palavra. E nós temos esse poder para louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Mas as palavras não param. Parece que as palavras têm pernas. Tem algumas coisas que tinham significado no passado e hoje em dia tem um significado outro. Por exemplo, um texto bíblico bem conhecido, Jesus chama os fariseus de hipócritas. Antes de Jesus, a palavra hipócrita, ela tinha outro significado. A palavra hipócrita significava, de alguma forma, o artista, o ator, aquele que encenava. Ele era hipócrita porque ele apresentava duas caras, duas faces. Mas não era uma palavra de crítica. Na verdade, era uma palavra comum, é um artista. Em Jesus, ela tomou outro significado. Você é hipócrita, você diz uma coisa e você faz outra. Então, se tornou uma palavra crítica. Tem palavras que surgem, palavras novas. Por exemplo, nos últimos 40 anos, por conta do fenômeno da tecnologia, algumas palavras surgiram. PC, computador, o que mais? Me ajuda aí, Éder. Palavras da tecnologia. Wi-Fi, internet, não tinha essas coisas, 45... Oi? Luz, está vendo? Tem o Google, né? Google, uma palavra, dá um Google aí, tem um significado isso, né? Você sabe que vai fazer uma pesquisa. Palavras em português, palavras novas que surgiram aí recentemente. Tem mensalão, mensalinho, rachadinha, lá, tudo isso são palavras novas, não existiam. Né? São palavras que surgiram num contexto aí de corrupção, mas quando a gente fala, a gente sabe o que significa, a gente associa algumas pessoas. Então as palavras nascem, mas as palavras também morrem. Se a gente parar de falar algumas palavras, elas morrem, elas deixam de existir. Se a gente usar aquelas palavras só num contexto fechado, ela não tem significado para outras pessoas. Tem algumas palavras que estão morrendo, no uso comum. Por favor, com licença, bença pai, bença mãe, são palavras que estão caindo em desuso, são palavras que estão morrendo. E se nós não tomarmos cuidado, tem algumas palavras que elas vão, além de sumir, vão perder completamente o sentido. Faz tempo que você não fala para alguém que, por exemplo, Jesus salva, Jesus te cura, Jesus te liberta. E se nós não utilizarmos as palavras, elas vão morrendo. Salomão estava preocupado com alguma questão. E a gente vai ver que talvez a preocupação de Salomão seja parecida com a nossa. Com um monte de palavras que não fazem sentido. Um monte de palavras que até são úteis, mas elas não trazem vida. E nós precisamos, de fato, nos preocupar, nos alegrar, nos alimentar e falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Deus. O texto que nós acabamos de ler, versículo 12, fala sobre as palavras do sábio que trazem favor e do tolo que trazem destruição. Como a gente está pertinho aí da
do 7 de setembro, eu lembrei do vida ou morte, né? Independência ou morte, vida ou morte. E há palavras que de fato trazem vida, há palavras que de fato trazem saúde, há palavras que de fato trazem alegria. E essa palavra só pode vir através da palavra de Deus. Vamos lá? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. Queridos, nós precisamos sim, não são as palavras do sábio que vão nos trazer vida eterna. As palavras da sabedoria, as palavras do conhecimento, as palavras da lógica, as palavras da inteligência, as palavras dos cursos que nós fazemos, dos cursos técnicos, elas têm um propósito, elas têm um conteúdo, elas têm uma eficiência, mas elas têm um limite. Elas são limitadas a mim, ao meu conhecimento e às minhas realizações. As palavras de Deus não, elas são tais quais o próprio Senhor, elas são ilimitadas, elas são completamente, deixa eu ver um termo aqui bacana, para dizer que elas não podem ser seguradas, elas não podem ser cerceadas, elas não podem ser, de fato alguma, negadas. A palavra do Senhor é vida em alegria, é vida em abundância, a palavra de Deus gera vida. E as nossas palavras? Salomão está preocupado com as palavras do sábio. De novo, versículo 10. As palavras do sábio lhe trazem favor, as palavras do tolo trazem destruição. Versículo 13. As primeiras palavras do tolo, que saem da boca do tolo, elas são tolices. E as últimas são loucura e perversão. Mas Salomão estava muito preocupado com aquilo que os outros falavam. Talvez inclusive a respeito dele, a respeito da vida. Aqui adiante ele vai dizer no versículo 14, quem poderá lhe dizer ao ser humano o que acontece depois? A preocupação dele era muito limitada, quando a palavra de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Queridos, nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Isaías capítulo 55, que é o texto que nós citamos agora há pouco aqui, na introdução, diz que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são maiores, são melhores que os nossos. E na sequência do texto ele vai dizer assim como a chuva e a neve não descem à terra e não voltam ao céu, sem que primeiro reguem, sem que primeiro façam brotar, sem que primeiro deem frutos. Assim a palavra que sai da boca do Senhor não voltará para ele vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. A palavra de Deus, ela se cumpre. Nenhum tio, nenhum ponto, nenhuma vírgula da palavra de Deus deixou de ser cumprida. Porque eu e você duvidamos que o pouco que falta se cumprir não irá se cumprir. Aquele que prometeu é fiel e é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos ou o que pensamos. Queridos, todas as palavras que compõem os nossos relacionamentos humanos, profissionais, elas são importantes, mas elas são limitadas. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, a palavra de Deus não tem limite, porque ela é poder a partir daquele que fala. O texto de Hebreus capítulo 11 diz que os antigos obtiveram um bom testemunho, porque eles creram que pelo poder da palavra de Deus, todas as coisas vieram a existir do nada. Nada existia. E a partir do poder da palavra de Deus, haja luz. Não havia luz. Mas a partir de agora, porque Deus falou, luz passou a existir. Ele é aquele que através da sua palavra chama à existência aquilo que não existe. Salomão estava preocupado com as palavras de ciência, com as palavras da sabedoria, com as palavras da filosofia, e nós temos palavra de vida e vida eterna. E nós precisamos voltar a falar sobre as coisas do reino de Deus. Dizem as pesquisas que o ser humano fala em torno de 5 a 8 mil palavras por dia.
E quantas dessas palavras são palavras de vida? Porque nós falamos muito do que não é, nós falamos muito do que vai ficar, e nós falamos muito de política, de esporte, de cinema, falamos muito da vida dos outros, falamos muito daquilo que não é, e falamos muito pouco. Será que se eu e você tivéssemos algum palavrômetro, algum controlador de palavras, algum contador diário de palavras, e surgissem todas as palavras que nós falamos, qual percentual seria de vida e vida em abundância? Queridos, as palavras são vida ou morte, também nos nossos relacionamentos. João 5:24 diz o seguinte: em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? Tem o quê? A vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando é que passamos da morte para a vida? Quando ouvimos e cremos na palavra de Deus. As palavras podem ser de vida, ou as palavras podem ser de morte. Pilatos, na sua loucura humana, na sua soberba, achou que ele, Pilatos, tinha a palavra final sobre a vida. E no momento do juízo de Jesus, do julgamento de Jesus, ele disse assim: fale alguma coisa, fale comigo, se defenda, eu tenho poder sobre a sua vida. E eu acho que Jesus estava cansado naquele momento, né? 12 horas de tortura, já tinha apanhado para chuchu, ele olhando para Pilatos, e tipo assim: nossa, Pilatos, eu já apanhei dos judeus, já apanhei 2 vezes dos romanos, já fui e voltei até Herodes, mas não imaginava que ia desmorrer até que eu vi uma abobrinha tão grande dessa. Pilatos, você não tem poder nenhum, se não viesse do alto. Pilatos, foi para isso que eu vim para morrer, para gerar vida. A palavra de Pilatos não gerava vida, a palavra de Jesus gera vida e vida eterna. Querido, nós precisamos entender que as nossas palavras geram vidas em nós mesmos. O que você diz ao seu próprio respeito? O que você diz a respeito dos teus pais, dos teus filhos, dos teus cônjuges? Porque a palavra que você lançar vai ser vida ou morte também nos seus relacionamentos. Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda, e a gente pode trocar a resposta por palavra, né? Porque a resposta no caso aqui é dita, né? Então a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma palavra desvia o furor, a outra palavra traz ira, traz morte. Como nós temos nos relacionados? De novo, as palavras têm poder. A palavra de Cristo gera vida, e as palavras que eu profiro na vida dos outros, elas vão gerar vida ou morte, inclusive nos nossos relacionamentos. E você precisa ter sabedoria. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas as palavras do sábio que busca sabedoria no Senhor, porque o texto bíblico vai dizer que o princípio da sabedoria é o quê? O temor ao Senhor. Aquele que tem a sabedoria que vem do alto céus, ele desvia o furor. Aquele que tem sabedoria que vem do alto céus, ele não suscita a ira. É o homem sábio, é a mulher sábia, que edifica os seus relacionamentos de amizade, de namoro, casamento, profissional. Você sabe o que se portar, você sabe o que dizer. A sabedoria nos relacionamentos é percebida nos nossos diálogos. A gente pode discutir determinados assuntos com os nossos pais, filhos e cônjuges, mas as palavras utilizadas são sementes lançadas. E essas sementes dão fruto para a vida ou para a morte. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus, como cantamos, nos sustenta. A palavra de Deus, como cantamos, nos alimenta. E a palavra de Deus deveria alimentar o nosso vocabulário. E aí Paulo vai dizer: nem se nomeie perto de vocês, nem passe perto, Efésios capítulo 5, mas nem passe perto de vocês determinadas palavras. Não se nomeie entre vocês as palavras torpes, as palavras chulas, as palavras de duplo sentido, as palavras de baixo calão. Se nós temos em nós a palavra de Deus que é vida,
Como é que no meio dos nossos discursos e diálogos, a gente continua com tanta palavra feia, com tanta palavra suja, com tanta palavra torpe, com tanta palavra maldita, com tanta palavra enganosa? Passa mais um aí para a gente. As palavras enganosas, as palavras bajuladoras, o embromation, que a gente quer muitas vezes, inclusive, fazer com o próprio Deus. O que diz Jesus sobre a conversa que nós devemos ter com Deus? E orando, não usem vãs repetições, como gentios, ou seja, como aqueles que não conhecem a palavra da verdade. Porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Nós, no caminhar aqui de Eclesiastes, passamos pela tragédia da queda de Salomão. 1 Reis capítulo 11 e 12, depois você lê em casa. Salomão perverteu seu coração. Salomão adulterou espiritualmente. Salomão se vendeu aos prazeres do mundo. Salomão criou templos para deuses que não eram deuses, para afrontar o Deus verdadeiro. Quais palavras, diante de tudo isso, Salomão utilizou? Salomão sabia dos seus feitos, sim ou não? Sabia. Salomão reconhecia, são coisas diferentes. Uma coisa é saber o que eu fiz, outra coisa é reconhecer o que eu fiz. E Salomão cria milhares de provérbios, parábolas, enigmas. Salomão escreve muito mais do que nós temos no texto bíblico. As pessoas vinham de longe para ouvir as palavras de sabedoria, mas nós estamos no capítulo 10, fechando o capítulo 10 desse texto. Eu não contei, mas nós já passamos possivelmente por algumas centenas, talvez até milhares de palavras de Salomão. Não apareceu até agora, eu errei. Não apareceu até agora, eu me arrependo. Não apareceu até agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não reconheceu. E estava no embromeixo, coisa que eu faço muitas vezes, coisa que você faz muitas vezes. E a gente vai diante de Deus em oração e a gente fala. E Deus ouve, porque Deus é misericordioso. Mas as palavras certas, a gente não fala, Senhor, tem misericórdia de mim. É a diferença da oração do publicano e do fariseu. E o fariseu fala, e fala bem. A capacidade da fala é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Algumas atividades humanas exigem a competência da fala. O professor, o pastor, o advogado, o político. E algumas outras atividades exigem que as pessoas tenham habilidades com as palavras, tenham mais adjetivos, substantivos, tenham um vocabulário mais extenso. Todas essas atividades, elas têm um cunho, têm uma proximidade. São atividades que, de alguma forma, tentam convencer o outro. O professor tenta convencer, o pastor tenta convencer, o advogado, o político, todos tentam convencer o ser humano. Mas essa capacidade, essa habilidade, se usada para com Deus, ela se torna enganosa, porque nós não convencemos a Deus de nada, e a gente não precisa convencer a Deus de nada. Nós precisamos de um coração, como disse Davi, no Salmo de número 51, de um coração contrito, de um coração arrependido, de um coração transformado. E aí você não precisa de palavras, você precisa de atitudes. Nós temos Jesus, no texto do Evangelho de João, são os maiores discursos de Jesus. Se você já leu os 4 evangelhos de maneira assim um pouco mais atenciosa, você percebe que eles são diferentes. O texto de Mateus tem uma proposta, Marcos outra, Lucas outras e João outra. Marcos parece um seriado, parece um Velozes e Furiosos, é muito rápido, é um texto curto, e você vê Jesus, não para. E Jesus curou aqui, Jesus expulsou o demônio ali, Jesus fez isso, e Jesus entrou na cidade, Jesus saiu, é um texto muito corrido. Se você ler, você fica até assim agitado. Já João não. João fala menos dos milagres, e João coloca os discursos de Jesus. De todas as falas de Jesus, de todos os discursos que Jesus fez, a sua maior prova de amor, basicamente, ele estava em silêncio.
porque na cruz são poucas as palavras de Jesus, mas foi um grande gesto de amor. Querido, como tem sido a sua fala para com Deus? Tem sido como a fala do político, do advogado, do demagogo, do professor, do pastor, do sábio, do filósofo? Ou tem sido a fala de um coração contrito? Lá em 1 Reis, depois você dá uma lida em casa, capítulo 18, nós temos o episódio de Elias e os 450 profetas de Baal. E o texto bíblico diz que Elias faz um desafio. Hoje nós vamos descobrir quem é Deus. Pensa num cara nervoso, né? Pensa num desafio brabo. Hoje nós vamos descobrir quem é Deus. Acabe, pega você e toda a sua corja e vá lá para o Monte Carmelo. E nós vamos descobrir quem é Deus. E Acabe, não, você é o perturbador, você é isso, tal. Acabe, vá lá para o monte. Fica de ladainha comigo, não. Vá lá para o monte. E leve todos os seus profetas, não deixe nenhum de fora. 450 profetas. E Elias desafiou o povo, nós vamos descobrir hoje quem é Deus de verdade. E colocaram os 450 profetas, e Elias falou, vocês são muitos. Elias era um cara bem-humorado, né? Vocês são muitos. Comecem vocês na frente. Por volta do meio-dia, os profetas estavam se automutilando, se autoflagelando e gritando. A paciência de Elias vai esgotando e o humor de Elias vai ficando cada vez mais sarcástico. E Elias vai dizendo, gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês tenha algum problema de audição. Gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado com alguma outra coisa. Gritem mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja no banheiro, esteja usando a casinha. E Elias ficou na dele. Por volta das 3 da tarde, a paciência de Elias se esgotou. E ele disse assim, parem tudo, encham o altar de água. Lembrando, fazia 3 anos e meio que não chovia. Então a água era muito valiosa. E ele falou, encha de novo. Tinha gente com sede. Ele enche a 3ª vez. E o negócio ficou derramado de água. E Elias passou quanto tempo orando, queridos? Quantas campanhas do 7 Elias fez? 7, 14, 21, 28, 35, o que mais? Campanha do 7, me ajuda aí. 49, 70. Quantas vezes Elias ficou indo e vindo? É uma das orações mais curtas da Bíblia. Senhor, mostra que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Querido, a gente não precisa ficar bajulando Deus. A gente não precisa ficar contando historinha para Deus. A gente não precisa ficar churumingando as coisas. A gente precisa de um coração contrito. Quem muito bajula, versículo 14 do nosso texto aqui de Eclesiastes 10, o tolo multiplica as palavras. Fala, fala, fala. E não diz nada. Salomão, fala, 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 e não diz nada a respeito do que está acontecendo no seu coração. O bajulador, aquele que fica babando em cima das pessoas. O texto de Provérbios 22, 22 vai dizer que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Quem muito fala corre um sério risco de falar besteira. Quem muito fala corre um sério risco de falar mentiras. É melhor a gente falar menos. Até por isso Deus deu 2 orelhas e apenas 1 boca, para que a gente ouça mais, para que a gente fale menos. Quem muito fala se torna escravo das suas palavras. O mentiroso tem um problema sério, porque para sustentar a mentira de ontem, o que ele vai precisar fazer hoje? Mentir de novo. E nós precisamos escolher as palavras, e as palavras de verdade, as palavras de vida eterna. Palavras podem ser boas ou ruins, depende de quem as fala, depende com qual motivo as fala. Versículo 20, 19, 20, lá de Eclesiastes 10, nem em pensamento fale mal do rei, não fale mal do nobre, do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto. As palavras são bênção ou maldição quando nós escolhemos. Como pode, essa é a pergunta, essa inquietação de Tiago, como pode
de uma mesma boca proceder bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Como pode? Na semana, no domingo, você está aqui louvando ao Senhor, cantando, exaltando, bendizendo, levantando as mãos. E quando chega em casa, você está amaldiçoando o vizinho, está xingando as pessoas, no trânsito, no futebol. Como pode? A mesma boca. Esse palavreado tão torpe, tão sujo, tão maligno. Como pode? E algumas palavras ficaram na minha mente, algumas palavras ficaram na sua, palavras ditas por pai e mãe. Isso aqui não presta, isso aqui não vai dar para nada. Isso aqui é burro, professor, isso aqui é um ignorante. Isso aqui vai ser vagabundo, essa menina aqui não vai dar para nada. E essas palavras foram ditas, e alguns de nós absorvemos elas. Mas existe uma outra palavra que foi dita ao nosso respeito. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Tem uma outra palavra que foi dita ao nosso respeito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem uma outra palavra que foi dita ao nosso respeito. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, eu também não te condeno. Porque o Filho veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mas nós escolhemos tantas palavras que falamos, quantas que ouvimos. Nós escolhemos as palavras que guardamos. Salomão está preocupado que alguém fosse falar mal e que essas palavras chegassem no ouvido do rei. Cuidado com o que você fala. E você tem dores por palavras que você ouviu, mas você também repete palavras assim, machucando, humilhando, trazendo mal às pessoas. Em Juízes capítulo 6, nós temos a história de Gideão. Coloque para a gente, por favor, vamos ler o texto. Juízes 6, de 12 a 15. Livro de Juízes, capítulo 6, de 12 a 15. Palavras que foram ditas para Gideão. Gideão ouviu dois tipos de palavras. Assim como eu e você tantas vezes ouvimos. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor está? Homem? Olha só, cabra macho, se fosse numa linguagem brasileira nordestina. Cabra macho, né, Zé? Como que Deus ia chamar ele? Cabra macho, cabra da peste, né? Um homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ou seja, eu ouvi palavras de maravilhas de Deus. Ele guardou. Os nossos pais nos contaram palavras de maravilha. E disseram: o Senhor nos tirou do Egito. E aí quando diz essa frase, o Senhor nos tirou do Egito, você traz o combo, né? As 10 pragas, o mar vermelho abrindo, os hereges, os rebeldes sendo consumidos pela terra. É o combo. É o combo. Ele está dizendo assim: eu sei o que aconteceu. Me foi contado. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Tipo assim, Gideão, sou eu que estou falando, Gideão. Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Lembrando que Manassés também é uma das tribos menores, porque Rúben é o filho mais velho, José e Benjamim são os caçulas, e Manassés está dentro da geração de José, então é o caçula do caçula. Ele está dizendo assim: eu sou da tribo menos importante, na casa de meu pai, na linha assim da herança, eu sou o menor, eu sou o menos importante. Os midianitas tinham colocado pânico e pavor nos israelitas, que eles trabalhavam escondido. Você não presta, você não vale nada, você é frouxo, você é covarde. Lá no livro de Neemias, quando eles estão levantando o muro, Sambalate, Tobias, Gesem, o inferno se levanta e vai dizer assim: olha, esse muro vai cair,
Isso não vai dar em nada. Se vier um gato, uma raposa, se vier um felino, se vier um cachorro, se vier um animal pequeno, vai derrubar. Vocês não estão com nada. E muitas vezes nós damos ouvido a essas palavras. Mas as primeiras palavras, Gideão disse, os nossos pais disseram que o Senhor fez maravilhas. Com qual palavra você vai ficar hoje, querido? Com a palavra que diz que você não vale nada, que você não presta, a palavra que diz que você não vai ter sucesso, a palavra que diz que você não vai ter vitória, a palavra que diz que o teu casamento já era, que o teu namoro isso, que as tuas finanças aquilo, com qual palavra? Quem vai escolher você? E Deus precisou dar um chacoalhão em Gideão, para ele se lembrar que as palavras de Deus têm mais poder do que qualquer outra palavra proferida. Ele é o alfa, a palavra dele é a primeira. Ele é o ômega, a palavra dele é a última. Querido, nós precisamos voltar a crer no poder da palavra de Deus. E nós precisamos entender isso a partir das nossas palavras. De novo, 5, 8 mil palavras ditas por dia. Quantas delas são palavras de vida? Quantas delas são palavras de poder? Quais são as palavras que temos lançado uns sobre as vidas dos outros? Diz o dito chinês que 3 coisas não voltam atrás, né? A flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. E hoje você está tendo a oportunidade de mudar teu vocabulário, mais uma vez, em nome de Jesus. De falar entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Talvez o desafio não seja pregar para os de fora. Já é um desafio. Mas talvez o desafio hoje seja pregar para você mesmo. Pregar para você. E você dizer assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou liberto na palavra de Cristo Jesus. Eu estou livre. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Talvez seja tempo de você pregar para você mesmo, porque só tem sentido a gente pregar para os outros se essa palavra estiver profundamente arraizada em cada um de nós. Para terminar, as palavras voam. De novo, versículo 20 lá de Eclesiastes 10, nem em pensamento fale mal do rei, nem em pensamento fale mal do nobre, do rico, nem mesmo sozinho no seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Não fale mal do rei. De quem Salomão estava preocupado que se falasse mal? Dele mesmo. Não fale mal do rei, não fale mal do nobre, não fale mal dos políticos, não fale mal de não sei quem, não sei onde, não sei quando. Salomão estava preocupado com o que se falasse dele. Você está preocupado com o que se fala de você? Você está preocupado com a sua reputação? O que os irmãos vão dizer quando souber dessa situação, desse pecado? O que vai acontecer? O que meu chefe vai pensar? O que isso, aquilo? O que importa, querido? O que os outros vão pensar e falar de você? Aquele que importa já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Salomão devia estar preocupado, é o que Deus estava falando dele, não o que os súditos estavam falando dele. E às vezes a gente vive uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida fake, uma vida hipócrita, porque a gente está preocupado com o que os outros vão falar. O que os outros vão falar é problema dos outros. O que importa é o que Deus fala de nós. Uma segunda coisa, a gente está muito preocupado com o que os outros vão falar de nós, e estamos pouco preocupados com o que as pessoas falam de Cristo, com o que as pessoas falam da palavra de Deus, o que as pessoas falam da igreja de Cristo, e falam mal por nossa causa. Porque Paulo vai dizer, o nome do Senhor é blasfemado todos os dias, por nossa causa. E você está preocupado, o que as pessoas vão falar do meu cabelo, o que as pessoas vão falar da minha roupa, o que as pessoas vão falar do meu corpo, eu emagreci, engordei, o cabelo ficou branco, a barba isso, aquilo, o que importa, querido? O que importa? O que as pessoas vão falar de você? São pecadores falando de outros pecadores.
O que nós devemos nos importar é o que está sendo dito a respeito da palavra de Deus, através do nosso testemunho. Isso deveria de fato nos preocupar. A palavra que foi cerceada, queimada, proibida, perseguida, injustiçada, questionada pela ciência, pela filosofia, amaldiçoada, mas chegou até nós, e é viva, é eficaz, é poderosa, se cumpre, não volta vazia, é certeza de vida, e vida em abundância. E Salomão está chateadinho. Não fala mal do rei, não fala mal do rei, porque até as aves podem colher a tua fala e levar. E as aves estão preocupadas com você, Salomão? As aves estão louvando a Deus, Salomão. A natureza, a fauna, a flora está adorando ao Senhor. Salomão, quem é você na fila do pão, Salomão? Você está se achando demais. Jesus vai dizer que as aves do céu eram melhores cuidadas que Salomão. Jesus vai dizer que os lírios do campo eram mais bonitos que Salomão. E Salomão está se achando alguma coisa. E eu estou me achando alguma coisa. E você está se achando alguma coisa. Querido, nós precisamos nos preocupar. É o que está sendo dito a respeito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que diz as pessoas a respeito de mim, disse Jesus, Mateus 16. O que as pessoas andam comentando a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou um grande profeta. Legal. E vocês, que me conhecem? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, você está preocupado com o que as pessoas falam de você? Você devia estar preocupado com o que as pessoas falam de Cristo através da sua vida. Porque, como já disse um determinado pensador, a única Bíblia que um quinquilhão de pessoas vai ler é a minha vida e a sua. E é com isso que de fato deveríamos estar preocupados. As aves vão falar, não, Salomão, as aves vão louvar a Deus. Para terminar, a palavra de Deus é muitas coisas. A palavra de Deus é o quê? Alimento. Nem só de pão viverá o homem. A palavra de Deus deveria ser a nossa alegria, o nosso prazer. Quão doces são as tuas palavras ao meu... vai tirar foto? Espera aí, irmã, espera aí. Isso. Quão doces são as suas palavras na minha boca. A palavra de Deus é lâmpada, é orientação. Lâmpada para os meus pés? Me ajudem? Lâmpada para os meus pés? E luz? Os meus caminhos. A palavra de Deus traz saúde, querido. Muita gente doente da alma, muita gente doente, inclusive do corpo. Você precisa se alimentar bem? Sim. Você precisa dormir bem? Sim. Você precisa praticar esporte? Sim. Mas sabe o que vai te curar? A lei do Senhor é? E faz o quê? Diga, querido, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura a existência, traz saúde física e emocional. E por fim, a palavra de Deus é vida eterna. Senhor, para quem? Outras versões, para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Creia nisso, querido. Creia na palavra de Deus. O teu médico te passou aí um tratamento? Faça. Te passou uma receita? Acompanhe. Te passou uma terapia? Um treinamento? Uma fisioterapia? Faça tudo isso. Tudo isso ajuda, sim ou não? Ajuda. Né? A ciência é presente de Deus. Quem deu a inteligência para o ser humano mesmo? Foi Deus, né? Então por que a gente fica brigando com a ciência? Tem gente tonta, né? Se é presente de Deus, a gente usa os presentes de Deus. Agora a cura plena, só quem traz é a palavra de Deus.